Sukuna, o Rei das Maldições, é um dos personagens mais famosos e mais poderosos em toda a história de Jujutsu Kaisen. Suas origens remontam a milhares de anos atrás, quando ele era conhecido como um dos mais poderosos feiticeiros Jujutsu. Além disso, ele também teve muitos inimigos que queriam destruí-lo, porém era muito forte e temido por todos. E no final de tudo, ele dividiu os seus poderes em 20 dedos, se espalhando pelo mundo, e cada um dos seus dedos era um objeto amaldiçoado de grau especial. Cerca de 1000 anos depois, quando o protagonista Yuji Itadori se depara com um de seus dedos e o engole no calor da batalha, Sukuna foi despertado como um espírito amaldiçoado, porém ficou preso no corpo de Yuji, no qual Yuji se tornou um receptáculo. Sim, ficou muito melhor que outros presentes. E enquanto estava com apenas um dedo, ele foi simplesmente humilhado por Satoru Gojo. Então ele declarou que assim que tomasse o corpo de Itadori Yuji, ele iria matar Satoru Gojo. Assim que eu conseguir dominar o corpo desse moleque, eu prometo que você vai ser o primeiro a morrer. E por causa disso, muita gente passou a especular quem seria o mais forte, Ryomen Sukuna ou Satoru Gojo. Afinal, Satoru Gojo é o feiticeiro mais poderoso da Era Moderna, enquanto Sukuna é o feiticeiro mais poderoso da história, e ele era chamado de Rei das Maldições. Contudo, o combate mais recente vem colocando seu título em xeque. Sukuna vem sendo chamado de o Rei das Fraudes, mas será que isso é verdade? Bom, então vem comigo que eu trarei para vocês agora 5 motivos que mostram que Sukuna é na verdade o Rei das Fraudes. Então, sem mais enrolação, deixa aí o seu likezão e bora para o vídeo! E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos debater aqui agora 5 fatos que podem estar colocando em xeque o título de Sukuna. Será que o seu prestígio na verdade é só história? Vamos ver isso aqui agora. O primeiro motivo que fala que Sukuna é mais hipérbole de falácia do que feitos em si é quando ele disse que ia matar Satoru Gojo no corpo de Itadori. Porém, ele nem mesmo conseguiu domar o corpo de Itadori e teve que esperar Megumi estar com o espírito destruído para ter uma chance de tomar o corpo do Megumi. Ou seja, ele não conseguiria tomar nem o corpo de Megumi se não fosse toda uma sequência de eventos que ajudou ele nisso. Mas aí você pensa, já que ele não conseguiu domar o corpo de Itadori porque Itadori era especial, ele partiu para o corpo de Megumi. Foi apenas uma medida para tomar um corpo. E isso nos leva ao segundo motivo. Ele só tomou o corpo de Megumi por causa da técnica das 10 sombras. E é claro, isso foi uma jogada planejada e eu posso provar. Durante o momento em que Sukuna enfrenta o Mahoraga em Shibuya, ele percebe como funcionam as habilidades do general. E então ele diz, se fosse eu daquela época, ele poderia ter me derrotado. Ele dá uma risada e diz, você me mostrou o caminho, Megumi Fushiguro. E então ativa a sua expansão de domínio com o objetivo de destruir o Mahoraga e salvar o Megumi. E pessoal, não tem nenhuma sombra de dúvidas do que ele disse aí, correto? Ele claramente deu a entender que mostrou o caminho para derrotar Satoru Gojo. Ou seja, Sukuna queria o corpo do Megumi com uma técnica apelona para ter alguma chance de derrotar Satoru Gojo, o feiticeiro mais poderoso da existência. Mas ainda tem gente que vai dizer que na verdade isso foi só um plano secundário, quando na verdade é o plano principal do Sukuna e eu posso provar. E por isso agora vamos para a terceira parte, que indica que Sukuna de fato é o Rei das Fraudes. Durante o capítulo 230, Satoru Gojo tentou usar a sua expansão de domínio mais uma vez. Porém, ele não conseguiu ativar e começou a ter sangramento nasal. O seu cérebro estava frito e ele simplesmente caiu no chão de joelho. Sukuna mais uma vez invoca o leme do Mahoraga e então ele diz, agora eu vou expandir o meu domínio fechando a barreira. Você não poderá fugir. Tudo que eu preciso fazer agora é te cortar e me adaptar ao seu ilimitado. Adeus, o mais forte. Você é só um cara qualquer que nasceu em uma era onde eu não existia. E ele parte para ativar a sua expansão de domínio, que imediatamente se despedaça. Mas o ponto aqui é que mesmo Gojo, sem ter mais a expansão de domínio, Sukuna simplesmente apelou para o Mahoraga mais uma vez.
deixando claro que ele não tem condições de derrotar Satoru Gojo sozinho, utilizando suas próprias técnicas. Ele terá que forçar Gojo a utilizar tudo para o Mahoraga se adaptar às técnicas de Satoru Gojo e finalmente uma das sombras de Megumi conseguir vencer a luta para ele. Para não deixar nenhuma margem para malabarismo retórico de gente que ainda vai tentar defender Sukuna, o Rei das Fraudes, no capítulo 231 começa a contagem regressiva para a morte. Ou seja, Sukuna vai fazer o possível para que Mahoraga se adapte ao Mugen, para que o Mahoraga em si consiga derrotar Satoru Gojo. Todo o plano de Sukuna, o Rei das Fraudes, peça em Mahoraga se adaptar aos poderes de Gojo e então vencer Satoru Gojo, já que Sukuna, com as suas técnicas do Santuário Malevolente, não teria condições de derrotar o Goat, o mais poderoso da história. O cara é muito bucha. E quem é mais forte, você ou ele? Bom, se o Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada. Você perde? Não viaja. Mas vamos lá, vamos mostrar a diferença de Satoru Gojo e Sukuna mais uma vez. Vamos para o momento em que eles têm o seu confronto de expansão de domínio. Durante o capítulo 225 e 226, Satoru Gojo perdeu em um duelo de expansão de domínio. E é claro, ele ficou em mais desvantagem do que já estava antes. Lembrando que Satoru Gojo está desde o começo lutando sem poder usar todo o seu poder máximo para não destruir o Megumi junto com o Sukuna. E mesmo duelando dentro da expansão de domínio de Sukuna, o Satoru Gojo sendo retalhado ainda vai segurando e enfiando a porrada no Rei das Fraudes. Tanto é que no final do capítulo 226, Satoru Gojo acerta Sukuna com um poderoso vermelho, enviando diretamente para o santuário no centro da expansão. E é claro, mostrando mais uma vez a ineficiência da técnica do rei das hipérbolas e falácias contra o Satoru Gojo. Afinal, nem mesmo durante o momento que ele teve a vantagem da expansão de domínio, ele conseguiu finalizar o Satoru Gojo. Porém, o contrário não aconteceu, quando Satoru Gojo evoluiu ainda mais a sua expansão de domínio e conseguiu prender Sukuna nela. Sukuna simplesmente teve que usar o Mahoraga para salvá-lo, e mesmo com menos de 10 segundos, ele simplesmente teve o seu cérebro derretido e não consegue mais invocar a sua expansão de domínio. E mais uma vez, o seu plano reside em sobreviver a Satoru Gojo até o Mahoraga-kun se adaptar e vencer a luta para ele. E para finalizar, mesmo falando tanto que era forte pra caramba, está o tempo todo lutando com uma grande vantagem. Afinal, Satoru Gojo não quer exorcizá-lo para evitar destruir o Megumi, e eu vou provar que isso é verdade. Durante o capítulo 229, Sukuna não conseguiu invocar sua expansão de domínio tão rápido quanto Satoru Gojo. Afinal, depois de levar uma porrada, ele precisou se curar antes de invocar o Santuário Malevolente. E nesse momento, Satoru Gojo arrancou fora o seu coração. Em seguida, Satoru Gojo diz o seguinte: ainda não terminei, não vou parar só no coração, vou destruir seu pulmão e fígado também. Preciso deixá-lo mais perto da morte do que Itadori na época do reformatório. E logo em seguida apareceu Silas Mahoraga para salvar Sukuna, então destruindo o vazio infinito. Como vocês podem ver, Satoru Gojo não quer simplesmente destruir o Sukuna. Afinal, ele poderia simplesmente ter arrancado fora sua cabeça, exorcizado e acabado com luta. E mesmo com Satoru Gojo com tanta desvantagem, sem poder simplesmente usar todo o seu poder para destruir o Sukuna, o Rei das Fraudes ainda não conseguiu finalizar essa luta. E o mesmo não teria acontecido se fosse ao contrário. Afinal, se Sukuna estivesse sem as técnicas de Megumi, ele seria simplesmente pulverizado pelo feiticeiro mais poderoso já apresentado em Jujutsu Kaisen. E é isso aí, galerinha. E se você discorda, joga aí nos comentários, eu quero saber qual a opinião de vocês. E aqui vai uma menção honrosa. Sukuna seria pulverizada pela Anja se Hana não fosse tão burra e facilmente ludibriada achando que o Megumi tinha voltado. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o likezão e joga aí nos comentários: Sukuna é bucha perto de Gojo ou não é? Infelizmente eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.